pessoal! Bom, a nossa entrevista foi feita via Google Meet. A gente escolheu uma pedagoga que é tia de uma das integrantes do grupo, por ser mais fácil acesso para a gente, já que a situação atual não permite, que a gente tenha acesso a outras pessoas com mais facilidade. Ela é formada em pedagogia e matemática e também tem especialização em psicopedagogia. Ela já é professora há 24 anos e atualmente está nessa escola há 9 anos. Ela está lecionando a 5ª série atualmente, mas também já foi professora do 6º ao 9º ano e também no ensino da ESA. A mesma utiliza da metodologia ativa, que segundo a BNCC, visa formar estudantes nas competências e habilidades como a argumentação, comunicação, cultura digital, empatia, cooperação, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, responsabilidade e cidadania, trabalho e projeto de vida. Paulo Freire e Vygotsky também são defensores da aplicação da metodologia ativa, e para os freirianos, a educação é encorajada pela superação de desafios, a resolução de problemas e a construção de um novo conhecimento a partir de experiências prévias dos indivíduos. Na metodologia ativa, que é a metodologia utilizada pela professora atualmente, o aluno é o principal personagem e o maior responsável pelo seu processo de aprendizagem. A metodologia ativa pode ser aplicada através de diferentes estratégias, como, por exemplo, a resolução de problemas, a construção de projetos ou a sala de aula invertida, que é quando um aluno aprende um determinado assunto e ele repassa para o restante da turma. De acordo com a professora, a metodologia ativa é avaliada muito satisfatória, pois o aluno ele participa do processo de aprendizagem, sendo ele o protagonista e busca conhecimentos com a mediação do professor. Para ela, os alunos e os pais, eles se sentem empolgados ao utilizarem essa metodologia, pois eles buscam a sua própria aprendizagem e percebem que, assim, é bem mais significativa. Diante dos conteúdos estudados e das respostas obtidas pela entrevista, podemos compreender que, com as modificações ocorridas na sociedade, como, por exemplo, o avanço da ciência e da tecnologia e a ampliação de informações, entre outros aspectos, tem contribuído muito nas concepções adotadas pela escola e pelos professores. Desse modo, as respostas sobre os temas transversais que foram usados nos chamou a atenção, onde esses temas são articulados em várias disciplinas, como, por exemplo, na disciplina de ciências, podemos estudar sobre sexualidade, saúde. E, assim, ela fala que para discutir questões e entender mais sobre o conteúdo, ela pede para organizar murais de atividades, realizar campanhas educativas, entre outros. Ao longo das últimas décadas, o papel do professor tem mudado em relação à metodologia tradicional. E como a professora entrevistada, muitos passaram a usar a metodologia ativa, onde é facilitado o processo de aprendizagem, passando a ser mais um ajudante do que mesmo um líder. É muito importante procurar formas que facilitem a aprendizagem dos conteúdos. E ela vê como alternativa criar situações em que o aluno seja convidado a apreciar textos, obras de arte, música e muitas outras coisas, buscando não fragmentar em blocos rígidos para que a educação realmente constitua um meio da transformação social. Na entrevista com a professora, quando perguntamos a ela quais eram as maiores dificuldades em relação ao ofício de ser professora, ela nos relatou que a precarização dos materiais, que dificultam e não permitem com que o docente execute de forma satisfatória suas atividades. Ela também fala sobre a desvalorização profissional, que diante de todas as profissões que existem, a profissão de ser professor ainda é sim desvalorizada. E fala também sobre a ausência da família em relação à educação dos próprios filhos, e isso acaba desmotivando as próprias crianças, que muitas das vezes chegam em sala de aula desmotivadas porque não tem um incentivo de casa, e muitas das famílias acabam jogando apenas para cima do professor essa responsabilidade. E ela termina falando sobre a falta de estrutura física da própria instituição. A forma com que a professora costuma resolver essas dificuldades é através de aulas diversificadas, que ela tenta motivar as crianças na participação em sala de aula. E em relação à ausência da família, ela busca conhecer a família
de cada criança para conversarem sobre a importância do papel deles na educação dos próprios filhos. Ela também falou que na maioria das vezes ela mesma, por conta própria, compra materiais para deixar a aula mais atraente. Isso é uma realidade de muitos professores, já que nem sempre tem materiais disponíveis na própria instituição de ensino. Ela ressalta que procura sempre se manter atualizada, ler muito e termina a entrevista dizendo, abre aspas, diante das dificuldades, eu procuro esquecer o meu próprio salário, porque as crianças precisam muito mais do meu amor e da minha atenção. Fecha aspas.